fraude bilionária, contrato milionário e o Supremo Tribunal Federal no centro da crise. Uma sala silenciosa. Um telefone toca. Do outro lado da linha, não está um gerente qualquer, mas um dos homens mais poderosos do judiciário brasileiro. O tema da conversa nunca apareceu nas notas oficiais, mas os rastros deixados em documentos, mensagens e contratos contam uma história bem diferente da versão institucional. Esta não é apenas a queda de um banco, é o retrato cru de como dinheiro, influência e poder caminham juntos nos bastidores do Estado. Bem-vindo ao Poder Paralelo. Quando o Banco Master entrou em colapso em novembro de 2024, o choque foi imediato. Mais de 1,6 milhão de investidores viram seus recursos congelados. O rombo ultrapassava bilhões de reais, e o impacto no Fundo Garantidor de Créditos se tornava histórico. A Polícia Federal agiu rápido. A Operação Compliance Zero levou à prisão de Daniel Vorcaro, controlador do banco, e de executivos acusados de operar um esquema de fraudes em larga escala. Créditos irregulares, títulos sem lastro, carteiras fictícias, um castelo financeiro erguido sobre a areia. Mas enquanto as algemas se fechavam, outra trama começava a emergir, silenciosa, sofisticada e muito mais sensível. No celular de Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal, havia um documento que não se encaixava na narrativa clássica de crimes bancários. Um contrato milionário com um escritório de advocacia. Valor: 129 milhões de reais. Duração: 3 anos. Objeto: amplo, genérico, quase indefinido. O nome no papel: Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O contrato não detalhava processos, não indicava causas específicas, não delimitava a atuação, apenas garantia que o escritório estaria à disposição onde fosse necessário. Em linguagem de bastidor, isso significa algo precioso: acesso. Para entender o peso disso, é preciso voltar no tempo. Meses antes da quebra do banco, Alexandre de Moraes havia sido alvo da Lei Magnitsky, uma sanção internacional aplicada pelos Estados Unidos a estrangeiros acusados de graves violações. Pouco depois, ele passou a procurar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, oficialmente para tratar dos efeitos da sanção. Mas fontes jornalísticas apontam que não foram 2 encontros, como afirmam as notas oficiais, e sim 4 contatos, incluindo ligações telefônicas. No mesmo período, o Banco Master tentava desesperadamente evitar a liquidação, negociando sua venda ao BRB. E, curiosamente, era exatamente nessa fase que o contrato com o escritório da esposa do ministro ganhava prioridade absoluta dentro do banco, segundo mensagens internas apreendidas pela Polícia Federal. Mesmo com a instituição afundando, aquele pagamento precisava ser feito. Coincidência? As perguntas se acumulam. Se o assunto era apenas uma sanção pessoal, por que envolver o presidente do Banco Central? Por que insistir em múltiplos contatos? E por que tudo isso aconteceu enquanto um banco que pagava milhões à família do ministro tentava sobreviver? As respostas nunca vieram. Em vez disso, vieram notas frias, calculadas, cuidadosamente redigidas. O Supremo confirmou apenas 2 reuniões. Negou qualquer pressão, negou ligações, negou relação entre o contrato e as tratativas envolvendo o banco. O Banco Central seguiu a mesma linha. Mas a história não parou aí. Outro ministro do Supremo, Dias Toffoli, entrou no radar. Um dia após ser sorteado relator de um processo ligado ao caso Master, ele viajou em um jato particular ao lado de um advogado de um dos investigados. Dias depois, trouxe o inquérito para o STF, colocou tudo sob sigilo absoluto e passou a concentrar em suas mãos todas as decisões sobre o caso. Legal? Talvez.
ético? Especialistas dizem que não. Para professores de ética e direito constitucional, o que se vê é um padrão preocupante: conflitos de interesse tratados como detalhes, relações privadas misturadas com funções públicas e um sistema em que ministros julgam processos que tangenciam seus próprios círculos pessoais, e ninguém parece achar isso alarmante. A pergunta central já não é apenas se houve pressão, tráfico de influência ou conflito de interesse específico. A pergunta é maior, mais incômoda, mais perigosa. Quem vigia aqueles que não podem ser vigiados? Enquanto investidores aguardam ressarcimento, enquanto a Polícia Federal aprofunda investigações, outra apuração precisa acontecer, a da própria estrutura de poder no Brasil. Porque quando a mais alta corte do país opera sem freios externos, qualquer escândalo pode ser apenas o começo de outro ainda maior. O caso Banco Master não terminou. Ele é um espelho, e o reflexo que devolve não é confortável. No Poder Paralelo, seguimos perguntando o que muitos preferem calar. Porque quando a verdade incomoda, é sinal de que ela importa. Este é o seu canal Poder Paralelo. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp.